Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre um dos lançamentos dessa semana, que é o filme Natal Amargo. Eu fui assistir esse filme sem ler nenhuma sinopse, apenas por conta do nome do Pedro Almodóvar. Mas eu senti essa história um tanto quanto diferente das outras histórias do diretor, principalmente do seu último filme, O Quarto ao Lado, né? O seu primeiro e até então único filme em inglês, que inclusive já tem crítica aqui no canal. Mas eu vou dizer que a história me pegou desde o seu início por conta do seu tom, trazendo uma atmosfera que parece que tá sempre algo prestes a acontecer, como se tivesse uma tensão no ar. Mas eu senti que o diretor não soube muito bem o que fazer com essa tensão, parecendo mais um filme que promete durante toda a sua duração, mas que no final fica mais com esses questionamentos. E eu admito que eu senti bastante falta do lado mais melodramático e um tanto quanto novelesco que as outras obras do diretor têm. O humor e o drama aqui parecem um tanto quanto mais retidos, eles estão aqui, mas todos um pouco, uns 3 tons a menos do que normalmente para um filme do Almodóvar, mas apesar disso, a direção de arte continua belíssima, trazendo aqueles tons extremamente vivos e, claro, o famoso vermelho Almodóvar. O filme tem direção e roteiro de Pedro Almodóvar e acompanha duas histórias paralelas. Em uma delas, acompanhamos Elsa, uma mulher viciada no trabalho que pouco a pouco percebe que está tendo uma crise de pânico. Na outra, seguimos Raul, um cineasta que escreve seu novo roteiro, mas tem dificuldade em separar a realidade da ficção. O filme é super metalinguístico, algo que eu gosto bastante. De um lado, a gente acompanha então o Raul, que é esse cineasta que está escrevendo um novo roteiro. Roteiro esse que é sobre uma cineasta, a Elsa, que depois de anos trabalhando com publicidade, após 2 dos seus filmes não darem certo, resolve escrever novamente um roteiro para tentar ainda a sua carreira como cineasta, trazendo dessa vez uma história mais pessoal e mais a ver com as coisas dentro da sua vida. E além de tudo isso, o filme ainda ganha uma camada a mais, já que a história inteira é também, de certa forma, uma autoficção do próprio Almodóvar, meio que escrevendo no personagem do Raul ele mesmo. Até sendo uma autocrítica, o filme então traz esses 2 cineastas que são viciados em seu trabalho. Elsa, por trabalhar muito, não se dá o tempo para sofrer o luto de sua mãe, o que a leva a ter uma crise de pânico que desencadeia em toda a sua história. Já Raul usa de tudo ao seu redor para escrever seus roteiros, por vezes até as intimidades daqueles ao seu lado. E os personagens têm suas diferenças, mas ainda assim têm aspectos muito importantes que os conectam e que de certa forma também conectam com o próprio Almodóvar. A primeira dessas questões é que ambos se encontram meio que em cruzadilhas dentro das suas vidas. Elsa tenta entender sua ansiedade e os próximos caminhos dentro da sua carreira. Já o Raul passa por um bloqueio criativo. Já a segunda questão é que ambos são viciados em seu trabalho, muitas vezes deixando a sua vida pessoal de lado, tanto suas amizades quanto seus familiares e principalmente os seus amores dentro da história. E o terceiro fato é deles usarem as histórias das pessoas próximas a eles para escrever os roteiros, né? Muitas vezes passando ali do limite. Como eu comentei, a história é um pouco diferente dos outros filmes do diretor, não tendo grandes reviravoltas e emoções. A questão do filme tá realmente nas reflexões trazidas pelos seus personagens, né? Funcionando realmente como essa autocrítica, como se o diretor, enquanto ele estivesse fazendo ali o filme, ele também estivesse pensando sobre esses comportamentos que ele tem, que são iguais aos personagens. Com isso, o filme toca em algumas temáticas diferentes. Uma delas é o medo de cair no esquecimento e entrar numa certa decadência dentro do cinema. O personagem do Raul aqui precisa desesperadamente conseguir escrever um roteiro porque ele tem muito medo de ser esquecido e ele não quer sair no seu auge, ele quer estar sempre produzindo e sempre produzindo coisas melhores do que ele uma vez já fez. Além disso, o filme também fala sobre os bloqueios criativos e, por consequência, a dificuldade de se achar novas histórias, a tentativa de se auto-superar e principalmente as complicações de se aproveitar e se inspirar na história dos outros. No longa, o Raul pouco a pouco vai se inspirando cada vez mais nas vivências da sua assistente Mônica para criar seus personagens e os acontecimentos dentro da sua história. Por mais que ele altere algumas coisas, como o nome dos personagens, a história ainda é da Mônica, ainda são as vivências dela. Assim, a narrativa traz questionamentos de até que ponto é ok se inspirar e trazer essas vivências das outras pessoas para dentro das histórias, né, dos roteiros, dos livros que sejam, se toda a inspiração é realmente válida e quão longe o Raul está disposto a ir para realmente conseguir não cair no esquecimento. Em determinado momento da história, a Mônica vira pro Raul e fala: saia de casa agora, você já fez os seus melhores filmes, agora você pode viver somente do seu prestígio. Mas a questão é que o Raul sabe que isso nunca será suficiente para ele. Ele precisa produzir mais, doa quem doer, porque ele sabe que é isso que o move para viver e para realmente sobreviver. E além de falar sobre
sobre essa ambição dos personagens e a necessidade que eles têm de se autoprovar, né, e de se superar a todo momento, o filme também fala muito como esses personagens ficam tão presos nessa vida de trabalho e com essas loucuras, assim, de querer ser melhor, de querer ser mais, que eles acabam nunca vivendo realmente o presente, sempre vivendo apenas as suas histórias e se aproveitando dessas coisas de uma forma errada. Então eles não vivem não só as dores que eles passam, né, aqui principalmente a Elsa, que basicamente passou pelo luto da mãe dela sem realmente sentir, sem realmente lidar com aquilo, mas também como eles não dão atenção às dores dos outros também, principalmente os amigos mais próximos deles. E nesse sentido, tanto na questão da autocrítica quanto para falar sobre essa ambição, eu lembrei muito de um filme que eu adoro, que é o filme All That Jazz. O filme tem direção do cineasta e coreógrafo Bob Fosse e é praticamente uma autobiografia. O longa é extremamente corajoso, mostrando o quão tóxica é a vida dele, com rotinas longas, drogas e muitas mulheres, não conseguindo nunca se dedicar 100% de atenção para nada, sempre pensando na próxima tarefa, o que, claro, gera consequências terríveis para ele. Aqui, o personagem que representa o Bob Fosse, ele sente que ele tá no auge da vida dele e que ele tem que fazer todas as coisas, então ele tá coreografando um musical, lidando com a filha dele, ao mesmo tempo que ele tá fazendo a montagem de um filme, e tudo isso também o próprio Bob Fosse estava passando na sua vida. Então é um filme muito corajoso e muito sincero em tudo que ele se propõe aqui, mostrando realmente que sim, existia aquela paixão, existia aquela necessidade de fazer, e ele estava no auge da carreira dele, mas ainda assim, olha o tanto de coisa que ele estava deixando de lado e olha o quanto aquilo estava sendo prejudicial para ele, porque ele também vivia num ambiente em que tinha muitas drogas e ele necessitava dessas drogas realmente para conseguir fazer todas essas coisas. E eu acho que o Almodóvar tenta fazer algo assim, apesar dele ser bem menos corajoso. Claro, o diretor evidencia sua realidade, que depois de vários filmes de muito sucesso com histórias muito diferentes entre si, tem encontrado uma certa dificuldade em trazer novas histórias. Mas eu sinto que aqui em Natal Amargo ele só fica dentro disso, sem conseguir explorar novas temáticas e sem conseguir desenvolver para além disso. Os personagens sofrem com isso, mas fica apenas dentro disso. Também sobre a questão da exploração da vida daqueles próximos aos personagens. O filme quer trazer um certo preço, né, que tem de se ter essa exploração, de se fazer isso, ou talvez falar sobre o limite, mas ele não consegue dar nenhuma consequência real para aqueles personagens. E talvez tudo isso faça parte da autocrítica do próprio Almodóvar, mas eu sinto que os coadjuvantes dentro dessa história sofrem muito, porque eles são muito interessantes, eles têm vivências interessantes que eu pelo menos queria saber mais, mas que a gente acaba só ficando no raso, porque tal qual os nossos protagonistas não se importam com eles, o Almodóvar também não. O filme é divertido, os dois protagonistas são interessantes, mas realmente falta algo, e é engraçado que dentro da própria história, o próprio Raul também se questiona sobre isso dentro do seu roteiro. Essa é uma história que tá a todo momento prometendo algo, mas que não tem coragem de ser realmente controverso ou mostrar um lado talvez mais problemático ainda. E é realmente curioso como o filme consegue ser em momentos muito perspicaz em se autodescrever, né? Os personagens mesmo falam coisas que a gente pensa do próprio filme durante a história. É uma grande experiência metalinguística, mas ainda assim, apesar dele perceber essas coisas, ele continua cometendo esses erros dentro da história e a gente sai com um sentimento meio esquisito de dentro do filme, assim. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota de 6.5 e ele tá disponível nos cinemas. Então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Natal Amargo e também deixar aqui nos comentários qual que é o seu filme favorito do diretor Pedro Almodóvar. Então foi isso e até o próximo vídeo.